Amém, irmãos? Só um instante antes da palavra, vamos ter um momento agora com um grupo muito importante na igreja, que faz parte também da edificação, que também podem e devem ser usados pelo Senhor no seu propósito eterno. Nós vamos convidar daqui a pouco para adentrar as crianças, para que a gente possa, juntos, todo o corpo, está claro que nós temos um único propósito nessa terra, que é a edificação do corpo de Cristo. E nesse único ministério, as crianças também fazem parte dele. E como um único exército, elas virão aqui para apresentar um chamamento para que toda a igreja também possa ser imbuído e receberem esse sentimento de que o nosso maior, a nossa função na terra hoje é levar a palavra do Senhor para todas as pessoas. Essa semana eu fiquei triste, uma notícia eu estava lendo, dizia que, não sei se era em 2030 e pouco, a tendência é que nos Estados Unidos a maioria da população não se declare mais cristã. Que retrocesso, né, irmãos? Dada a proximidade da volta do Senhor, no momento em que as pessoas deveriam estar naquele gás final para cruzar a linha de chegada, um país tão importante, tão usado pelo Senhor, chegar a uma posição como essa. Mas, graças a Deus, que no Brasil nós não estamos vivendo essa situação e que nós temos o sentimento de expandir cada vez mais, que esse encargo possa arder no coração de cada um de nós. A Milânia vai falar um pouco agora sobre a Fábrica de Vencedores Kids, esse dia que o Senhor preparou aqui em todo o Brasil e que nós somos um. Se há um encargo em que as igrejas saem, nós, como igreja, devemos também ter esse encargo. Que o Senhor possa nos dar essa visão clara, que nós somos um único exército que quer trazer o Senhor de volta. Amém. Amém, porque nós somos um, né? E nesse processo de edificação, o Senhor quer incluir a todos os seus filhos, né? Quando a gente fala das irmãs, nós temos as mulheres conectadas, né? O Ministério das Mulheres. Quando nós falamos dos irmãos, nós temos agora os homens de oração, né? Quando nós falamos dos jovens, temos o Avança Jovem, né? E para as crianças, o Senhor também preparou uma porção, né? Que é a Fábrica de Vencedores Kids. Amém. Como o irmão Júnior falou, nós vamos ter uma saída global, né? O encargo do profeta, né, era começar aqui no Brasil, mas o sentimento explodiu, né, no profeta. E aí nós vamos ter uma saída global. Todas as igrejas da terra, as crianças vão sair no dia 12 de outubro, né, para pregar o evangelho, né? Crianças ganhando crianças. Esse é o encargo da Fábrica de Vencedores Kids, né? E aí nós, nas últimas semanas, nós temos preparado nossas crianças, né? E até o dia 12 vamos continuar nesse encargo ali nas salinhas para este momento, né? E nós precisamos da cooperação de toda a igreja para este dia, né? E principalmente dos pais, né? Posteriormente, vamos postar todas as informações nos grupos, vamos ficar informando aqui aos domingos, lembrando horário, local, tudo direitinho. O que importa é que todos os irmãos sejam um conosco nesse encargo, né? Da Fábrica de Vencedores Kids, né? Nossas crianças precisam ser ganhas pelo Senhor para ganhar outras pessoas, né? Como a gente vê, o tempo está acelerado, o Senhor está muito perto de voltar e o Senhor tem pressa, né? E o Senhor também quer usar as crianças para apressar a sua volta, né? Amém. Então, agora nossas crianças vão fazer aqui uma apresentação para os irmãos. Precisamos de cooperação para tirar aqui a mesa. Amém, irmãos? É isso. Hoje escuto
Soldadinhos de Jesus, se apresentem. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Hoje escuto um chamado de amor. Eu também fico invocado ao exército do... Soldadinhos de Jesus, se apresentem. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hoje escuto um chamado de amor. Eu também fico invocado ao exército do Senhor. Como soldado obediente atenderei outras crianças pra Jesus. Ganharei marchando, pulando, um valente soldado serei. Marchando, perguntando, posso orar por você? Posso orar por você? Posso orar por você? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vocês estão preparados? Crianças de Cristo, qual é nossa missão? Pregar o Evangelho para toda a nação. Crianças de Cristo, o que é que você faz? Eu oro para as pessoas para que elas tenham paz. Crianças de Cristo, vamos invocar ó Senhor Jesus para a frente avançar. Hoje escuto um chamado de amor. Eu também fico invocado ao exército do Senhor. Como um soldado obediente atenderei outras crianças pra Jesus. Ganharei marchando, pulando, um valente soldado serei. Marchando, perguntando, posso orar por você? Posso orar por você? Posso orar por você? Deixa eu usar agora. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Senhor Jesus. Vamos começar a falar, vai dar 7h15, 7h20 na verdade. A reunião vai até às 8h15, tá, irmãos? 8h15, tá certo? Não vai ter compartilhar, vamos deixar o tempo para os dois irmãos falarem, mas a reunião vai até 7h15. Então esse é o horário que vai terminar a reunião, tá bom? Amém. Amém. Aleluia. Já estava preocupado aqui, que eu tinha falado para o irmão Sérgio que eu ia usar 20 minutos já tinha acabado, e agora? Graças ao Senhor, né? É uma alegria para nós ver as crianças envolvidas na pregação do Evangelho, né? Isso é algo fantástico, né?
eu fico imaginando a alegria no coração do Senhor, né? O Senhor, Ele sempre se alegra com as crianças, né? E é uma felicidade para nós, né? Ver as crianças envolvidas. Semana passada, o Zé falou um pouco, né, do encargo da conferência e não foi falado a mensagem 1. Eu vou falar um pouco da mensagem 1, a mensagem da semana passada, e o irmão Sérgio vai falar da mensagem atual, né, dessa semana. Confesso que eu desfrutei pouco dessa mensagem, né, na semana passada. A correria não deu tempo de desfrutar muito, mas graças ao Senhor que o Senhor me deu mais uma oportunidade, né? Eu tive essa chance de poder desfrutar mais dessa palavra, né? Não desfrutar como um pão seco, né? Um pão da semana passada, né? Mas desfrutar como um pão novo, né? Um pão que se renova para nós a cada manhã, né? Ó Senhor Jesus. Vamos começar lendo aqui Apocalipse 19, versículos 7 e 8. E esse versículo, né, não é aquele versículo da gente ler assim, alegremos-nos, exultemos, não, né? É aquele versículo para nós lermos com alegria, né? Ó Senhor Jesus, vamos ler e orar esse versículo, né, entre nós. Esperar que todos encontrem, né, para a gente ler junto. Amém? Alegremos-nos, exultemos e damos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ó, alegremos-nos. Oh, alegremos-nos, amém, alegremos-nos, exultemos, e demos-lhes a glória, demos-lhe a glória, amém, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Ó Senhor Jesus, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, Senhor, preparados para o casamento. Ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, né, a semana 1, o tema dela é uma advertência acerca da exaltação própria e da hipocrisia. É uma advertência. Nosso serviço ao Senhor, né, primeiro, nós não temos capacidade nenhuma, né? Vim aqui na frente, né? A semana que a gente vem aqui na frente é uma semana que a gente, né, tem que depender do Senhor, né? Porque nós não temos capacidade nenhuma, né? Alguns até têm eloquência, né? Que quando não usada de acordo com o Senhor não serve para nada, né? E eu nem isso tenho, né? Mas graças ao Senhor que nós podemos depender do Senhor, né? E nós somos apenas canais, né? Nós somos apenas canais e o Senhor possa fluir por cada um de nós, né? Eu lembro que quando eu já morei numa fazenda, né? E lá tinha um canal que ia daqui do Cedro para lá e era liberado água, né? Na época que tinha água no Cedro, que hoje não tem, o pessoal comprava água e a água chegava até essas fazendas e ali eram feitos
plantios, né? Lá tinha uma fartura grande, tinha banana, coco, era um sítio lá grande, né? Mas hoje, né, isso acabou, né? Hoje não tem mais isso, né? Mas o canal está lá, né? O canal tem, mas não tem mais a água, né? Então, mostrando que não é o canal, né? O que levava a vida àquela fazenda, né? O que fazia ter o cultivo dessas plantas naquela fazenda era a água, né? Então, o mérito não era do canal, né? O canal ele ainda continua lá, né? Meio que entulhado, né? Talvez a água não consiga mais chegar até lá se tivesse a água, né? Mas não era o canal, né? Muitas vezes, né, nós nos encontramos em situações de entulhos, né? Nós somos esses canais, mas às vezes a água não consegue fluir, né? Às vezes nós barramos o fluir da água, né? E a água, né, o fluir da água, os irmãos falam que ninguém segura a água, né? Realmente ninguém segura a água, né? Se ela não fluir por nós, né, se o meu canal estiver entulhado, né? Esse canal aqui no início dele, ele não tá entulhado, ele está limpo, né? A água até flui, mas quando ela chega lá pelo meio, ela não vai mais seguir o curso do canal, porque ele está entulhado, né? Mas a água ela não vai parar, né? Ela vai para algum lugar, né? Ela vai embora, né? E ninguém consegue parar essa água, né? E o meu sentimento, né, é de não fazer com que essa água pare, né? Eu preciso desentulhar o meu canal, né? Essa semana eu tive uma experiência de barrar essa água, né? A água queria fluir, né? Eu estava num treinamento em Fortaleza e o ambiente não favorável, né? O ambiente ele não é favorável à pregação do Evangelho, né? Onde nós estamos é muito complicado, né? É muito difícil. Falar do Senhor aqui na reunião é fácil, né? Aqui todos têm o mesmo sentimento, né? Todos têm o coração de receber a palavra do Senhor, né? Mas quando nós chegamos aí afora, né? Não é fácil, né? E o Senhor me incomodando para falar da palavra, né? E eu ali na minha mente, né? Analisando o ambiente, o espaço, né? E vendo que não tinha como falar, mas isso era mentira de Satanás, né? Eu estava impedindo o fluir da água, né? E passei a semana inteira, quando foi no último dia, né? Eu digo, não, Senhor, eu preciso abrir essas comportas, né? Preciso deixar a água fluir, né? E não importa o lugar, não importa a situação, né? O que importa aqui é as pessoas, né? E eu pude ali falar um pouco da palavra do Senhor, né? E até passei um kit, né? Até ainda deixei um kit. E esse deve ser o nosso sentimento, né? Diante da situação que o mundo se encontra, né? Nós precisamos ser um com o Senhor com a pregação do Evangelho, né? Não digo que é fácil, né? Não é fácil. A dificuldade que os irmãos têm, a dificuldade, eu tenho essa mesma dificuldade, irmão Sérgio tem essa mesma dificuldade, irmão Evaldo, todo mundo que está aqui sente essa mesma dificuldade, né? Isso é algo que trava, né? A nossa mente ela é muito problemática, né? Ela cria situações, ela cria dificuldade, né? Fica imaginando, né? Antes de nós falarmos, a nossa mente já fica pensando qual vai ser o resultado, né? Mas não é dessa maneira, né? E no Salmo, né? Aqui, aliás, aqui nesse versículo que a gente acabou de ler, o Senhor ele fez um convite muito especial para nós, né? O Senhor fez um convite especial, né? Nós fomos convidados para essa festa, né? Para as bordas do Cordeiro. E nós aqui, no livro de Salmo 45 e no livro de Esté, ele dá um relato aqui de uma mulher que agradou o rei, né? O rei ele se agradou dessa mulher e ela quis casar-se com ela, né? Então ele mandou chamar, né, no palácio essa mulher, né? Será que essa mulher ela foi no palácio de qualquer maneira, né? As irmãs que ainda não casaram, né? Se o rei chamasse né, no palácio para ir se apresentar lá para casar, né? Será que você ia de qualquer maneira, né? A nossa condição, irmãos, a nossa condição não dava para ir ao palácio, né? Essa mulher aqui, ela representa, né, a igreja no sentido universal, né? Todos aqueles que creram no Senhor, né? E a nossa condição realmente não dava para ir ao palácio, né? A condição do homem após o pecado entrar, né, era uma condição de nudez, né? Ali vestido com aquelas 2 folhas de figueira, dava para ir ao palácio? Não, né? Não dava para ir, né? Mas o Senhor, ele nos deu essa primeira veste, né? Primeira veste o Senhor nos deu, né? E ele nos capacitou a entrar no palácio.
em Efésios 5:26, né, a gente vê quem fez, né, quem nos capacitou, né? Efésios 5:25 e 26. Ele fala, né? Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o que nos capacitou a entrar nesse palácio foi a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela tem mudado as nossas vidas e tem nos dado direção. A palavra profética tem nos dado direção nesses últimos tempos, né? Nós precisamos crer na palavra profética. Ó Senhor Jesus. Mas aí no versículo 8, né, ele fala de uma segunda veste, né? A primeira veste o Senhor nos deu, né, nos capacitou, mas aqui ele fala de uma segunda veste. E essa segunda veste, né, ela é de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos, né? Então, essa segunda veste nós precisamos bordar, né? Então, depende de cada um de nós bordarmos essa veste, né? Essa veste são os nossos atos de justiça. Então, esse tema dessa semana, né, é uma advertência para nós, né? Aqui ele já nos mostra como não fazer, né, para que essas vestes para que essas vestes possa ser feita, né? Não é usando da nossa eloquência, né, da nossa exaltação, da nossa hipocrisia, né, mas é de acordo com a nossa justiça, né, ou com a justiça do Senhor, né? Os nossos atos de justiça são essas vestes de linho finíssimo. Ó Senhor Jesus. E nós fomos colocados no melhor lugar, né? A igreja, ela é representada, né, por aquela mulher lá de Apocalipse 19, né, de Apocalipse 12, aliás, que sofre, né, com dores de partos. E o filho varão que vai ser gerado, né, o filho varão, ele é a parte forte, né, da igreja, né? Nem todos aqueles que aceitaram o Senhor, né, que creram no Senhor, que fazem parte da igreja hoje, nem todos farão parte do filho varão, né? Jerusalém representa toda a igreja, né? Todos aqueles que creram, né? Mas Sião é a parte forte, né? Então, eu quero fazer parte da parte forte, né? Eu quero estar bordando as minhas vestes nupcial, né? Eu quero casar com o Senhor um dia, né? Então, nós precisamos estar bordando as nossas vestes, né? E, ó Senhor Jesus, eu não quero só estar em Jerusalém, né? Mas eu quero fazer parte, né? O Senhor, ele já nos qualificou, né? Nós fomos qualificados para entrar na igreja, né? O Senhor nos deu, como foi falado no Partir do Pão, né? O Senhor, ele já derramou seu sangue e nos qualificou, né? Mas ainda nós precisamos ser habilitados, né? Para entrar no reino, nós precisamos ser habilitados, né? Essa semana que eu falei que eu estava em Fortaleza, né? Eu estava passando por treinamentos e é assim, direto, né? Eu fui qualificado, né? Um dia eu fiz um curso, recebi meu certificado, fui qualificado, mas eu precisava ser habilitado, né? Precisava ser habilitado. E essa habilitação na minha empresa é feita por parte de quê? Da prática, né? Quando eu estou só qualificado, eu ainda não posso trabalhar, né? Eu preciso praticar e alguém precisa dizer, você está qualificado, né? Você está preparado, você está habilitado, né? E não é algo fácil, né? Nós estarmos habilitados, porque nós somos bons, né, no papel, né? Mas na hora de praticarmos, nós somos fracos ainda, né? É tão difícil nós sermos, né, aqueles que obedecem e que praticam a palavra do Senhor, né? Essa palavra profética tem sido falado, né, abundantemente, e o Senhor fala da necessidade de nós pregarmos o Evangelho, de nós bordarmos as nossas vestes. E por que nós ainda não fazemos, né? O que é que trava, né? Qual a nossa dificuldade? Será que nós não estamos entendendo, né? Será que o Senhor já nos tirou da multidão, né? Já curou a nossa cegueira, né? Já
já curou nossos ouvidos, né? Tudo isso já aconteceu, né? E o que ainda nos falta, né? O Senhor falou há umas semanas atrás que nenhum sinal será mais dado, né? Realmente nós não precisamos mais de sinais, né? Nós não precisamos mais além do que nós já temos, né? O que nós precisamos é ser obediente e praticar a palavra do Senhor, né? Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê esse coração de praticar essa palavra, né? Só há uma maneira de nós reinarmos com o Senhor, de nós casarmos com o Senhor, se nós bordarmos as nossas vestes, né? Ó Senhor Jesus, e nós somos colocados à prova todos os dias, né? Todos os dias nós somos colocados à prova, né? E o bordar dessas vestes é exatamente isso, né? O próprio Jesus, né, ele foi colocado à prova, né? Quando o Senhor estava ali para ser morto, né, a gente viu ali que muitos, né, testavam o Senhor, né? Muitos chegavam ali, né, com perguntas para testar o Senhor, né? Por quê? Porque o cordeiro, né, ele tinha que ser puro, né? Ele não poderia ter nenhum defeito, né, para ser imolado, né? E ali eles questionavam o Senhor, né? O tempo é pouco, eu não tenho tempo para, mas eu gostaria pelo menos de ler esses versículos com os irmãos que falam, né, a respeito dessas provações, que está em Mateus. Primeiro aqui, Mateus 21, 23. Mateus 21, do 23 ao 27. Tendo Jesus chegado ao templo, e estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá então. E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Ó Senhor Jesus. E no 22 do 15, essa aqui foi a primeira, né? A primeira. Senhor Jesus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreendeu em alguma palavra. E enviaram-lhes discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então aqui eles sabiam, né? Aqui a gente vê o tamanho da hipocrisia, né? Eles sabiam, né, que o Senhor era aquele, né? Ele fala que ensina o caminho de Deus, né? Eles sabiam que o Senhor falava a verdade, né? E ensinava os caminhos. E outro ponto que eu toquei aqui, né, que eles falaram aqui que o Senhor ele não olha a aparência dos homens, né? Realmente a aparência não interessa ao Senhor, né? A aparência não interessa ao Senhor. Você pode até mudar a aparência, né, e vai servir para homens, né? Mas o que interessa ao Senhor é aquela aparência que vem de dentro, né, do interior, né? O Senhor ele não olha a aparência, o Senhor ele olha o coração, né? Diz-nos, pois, que te aparece, ó Senhor Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo.
trouxeram-lhe um denário e lhes perguntou: de quem é esta efigie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-os, foram-se. Senhor Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? E em Mateus 22, ainda no 22, Senhor Jesus. Aqui eles queriam, né, de qualquer forma, achar um defeito no Senhor, né? Mas o Senhor era aquele cordeiro, né, que não tinha defeito, né? Senhor Jesus. Mateus. Ó Senhor Jesus. Aqui a partir do 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Ó Senhor Jesus. Eles aqui estavam, né, agora eles estavam procurando, né, eles reuniram aqui o conselho e eles queriam achar pessoas, né, pessoas adequadas, né, pessoas que entendessem da lei, que entendessem de religião, né, pessoas qualificadas, né, para irem até o Senhor, né? Porque eles já tinham calado aqui os outros, né? Agora a gente tem que arranjar aqui peritos, né? Alguém que entenda do assunto e vá argumentar com ele, né? Mas aí e um deles, intérprete da lei, ó, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então aqui o Senhor ele resumiu, né, aqui nessa última aqui, o Senhor resumiu toda a lei, né, em um mandamento, né? Em dois mandamentos, na verdade, né? Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, né? Então aqui não tinha mais o que eles argumentar, né? Ó Senhor Jesus. E como é sério essa questão da hipocrisia, né? De você tentar ir contra, né, confrontar aquilo que o Senhor tem falado, né? Ou melhor, você aceitar e não aceitar, né? Você aceita a palavra do Senhor, até fala da palavra do Senhor, mas no seu interior, no seu coração, está falando assim: não é assim, né? Eu recebo essa palavra, mas eu não transmito essa palavra, né? Por quê? Porque eu não crio no meu coração, né? E eu vendo aqui algumas características, né, de um hipócrita. E a primeira dela, né, não ter coerência entre o que diz e o que faz, né? Essa é uma característica de um hipócrita, né? Ele diz uma coisa e faz outra, né? E outra característica, né, acredita que as regras só é aplicada aos outros. Não, nunca é para mim, né? Às vezes até na reunião, né? Às vezes até nós estarmos ouvindo a palavra e nós apontamos algum irmão, né? Rapaz, essa palavra aí dá certinho para aquele irmão, né? Agora ele arrumou, né? Agora tocaram na ferida dele, né? Mas, na verdade, toda palavra é para nós, né? Nós precisamos receber essa palavra, porque toda a palavra de Deus ela é chegada até nós para que nós reconheçamos a nossa condição e, a partir daí, nós bordamos as nossas vestes, né? Que é os nossos atos de justiça, né? E outra característica, né, é terceirizar a culpa pelos seus erros, né? A gente está sempre querendo terceirizar, né? A culpa não é minha, né? A culpa foi daquele irmão, né? Nós discutimos, nós tivemos algum problema, mas a culpa não foi minha, não, né?
o Senhor sabe que eu estou, né, a culpa foi do irmão, né? Mas não é bem assim, né? E outra característica, né, é ter desculpa para tudo, né? Ó Senhor Jesus, né? Isso é uma questão muito séria, né? E assim, muitas dessas características aqui, né, eu me vejo com muitas dessas características, né? E eu acredito que cada um de nós tem alguma coisa dessas características, né? E o nosso sentimento é que o Senhor mude o nosso coração, né? O Senhor tire essas características, né, que são algo que não edifica a casa do Senhor, né? Não serve para edificação, né? Nenhuma dessas características serve para edificação, né? Mas serve para nos levar para o lago de fogo, né? E esse não é o destino que nós queremos, né? Nós já estamos numa carreira, né? Nós já estamos no sprint final, né? E nós não queremos retroceder, né? Nós não queremos desviar nossa rota, né? O Senhor, Ele já nos deu uma direção, né? Nós já estamos com a direção, a meta traçada, né? E nós não queremos retroceder, né? Nós não queremos deixar se envolver com essas coisas, né? Não queremos acreditar na mentira de Satanás, né? Ó Senhor Jesus. E nós não devemos, né, procurar o caminho da exaltação, né? Se você está fazendo a vontade de Deus, amém, né? Não é nós, é Deus, né? Se o que você está fazendo, né, é de acordo com o que o Senhor deseja, se é a vontade do coração do Senhor, né, amém, né? Mas nós precisamos reconhecer que não é nós que estamos fazendo, né? Quem está bordando essas vestes, né, é o Senhor, né? Nós só somos um com Ele, né? Nós só nos deixamos, né, nos permitimos o trabalhar do Senhor. Ó Senhor Jesus. E Provérbios, né, Provérbios 29, 18. Só ler esses versículos aqui para me passar aqui para o irmão Sérgio. Provérbios 29, 18, 29, 18. Provérbios 29, 18 e depois o 15 e o 33. 15 e 33. Ele fala, né, no 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe, né? Aqui há profecia ou não? Há profecia, né? O Senhor tem nos bombardeado com a palavra profética, né? Não é falta de profecia, né? Não é falta de nós recebermos a palavra do Senhor, né? O profeta está todo dia falando a palavra, né? Tem a reunião todos os dias, a palavra todos os dias, há o alimento diário, é um bombardeio de palavra profética, né? Então aqui não é falta de profecia, né? Ó Senhor Jesus. No 15, 33, ele fala: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então aqui fica claro para nós, né? A humildade precede a honra, né? Não queira glória agora, né? Não é hora, né? Mas a humildade, ela precede a honra, né? Um dia nós vamos ser honrados, né? Um dia nós vamos estar com o Senhor e o Senhor, Ele vai falar, né? Servo bom e fiel, né? Foste fiel no muito, né? No pouco e sobre o muito te colocarei, né? Então, o que nós precisamos hoje é ser humildes, né? Humildes e obedientes à palavra do Senhor, né? Continuar bordando as nossas vestes. O Senhor já nos capacitou, nós já estamos na igreja, né? E no melhor lugar, já entramos no palácio, né? Agora o que nós precisamos é preparar nossas vestes para o casamento, né? Um dia esse varão, né? Sião, né? Esse filho varão, né? Será gerado e eu pelo menos quero fazer parte dele, né? Não sei qual é o seu sentimento, né? Mas o meu sentimento é de fazer parte do filho varão, né? Ó Senhor Jesus, amém.
Os irmãos estão muito comportados hoje, hein? Né? Estão muito quietinhos. Vocês não estão achando, não? Nós estamos muito quietinhos hoje, né, Gilvan? Vamos invocar o Senhor? Vamos? Ó, Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus! Amém! Aleluia! Louvado seja o Senhor! Nós precisamos funcionar, né? Não é só o irmão que fala aqui, né? Como o Gilvan falou, semana que a gente está na mensagem, né? É fácil, irmão. Senhor Jesus. Aí Deus está orientando o Zé para a gente continuar trabalhando em pares. Por que é bom os irmãos ministrar em pares? É porque não é por muito falar, irmãos, que a gente vai ser ouvido. Né? Não é por Deus falar muito, mas Deus precisa alcançar o nosso coração, amém? Nós precisamos nos consagrar ao Senhor. E sabe o que consagra o crente ao Senhor, irmão? É servir na igreja. Você desculpa falar assim, irmão, mas se você não serve em nada na igreja, você não se consagra. Amém, irmão? Tá fraco. Amém, irmão? Você já viu um crente consagrado que não faz nada? Se você ainda não faz nada, você precisa pedir para os irmãos. Chega no Zé Valdo e fala: irmão, eu preciso fazer alguma coisa, porque a minha consagração já foi embora faz tempo. Eu preciso me consagrar ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Ah, mas aí então quer dizer que se você não servir, você não vai se consagrar? Não é porque eu não quero me consagrar, irmão, é porque Deus fez assim. Amém, irmão? Amém. As coisas de Deus são assim, só se consagra quem serve. É por isso que nós precisamos tanto desse espacinho aqui, né? Seja 1 hora, seja 30 minutos, seja 20 minutos, para a gente passar uma semana nos consagrando. Louvado seja o Senhor! Amém. Porque, irmãos, como o Júnior falou, tem muita gente que não está reunindo mais. Não cometa o erro de você pensar que você é melhor do que aqueles irmãos que não estão mais aqui. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quem nos mantém na igreja é o Espírito, é o Senhor, amém? É lógico que cabe a mim cuidar de mim mesmo. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia com a minha família. Eu preciso ler o alimento diário. Eu preciso desfrutar da palavra. Amém, irmãos? Amém. Eu preciso ter uma visão da igreja. Tem gente que vem para cá, irmão, à procura de coisas materiais. A pessoa vem para cá procurando um emprego. Não é errado ela vir procurar um emprego, ou um emprego melhor, ou uma cura. Isso não é errado. O problema, irmão, se ela estiver só atrás disso e ela não vê mais nada, na hora que Deus der isso para ela, ela vai embora. Porque ela não veio buscar o que ela queria. Ela já conseguiu o que ela queria, ela vai embora, irmão. Nós precisamos ter a visão da igreja. Nós não estamos aqui para conseguir algumas coisas, porque depois a gente vai perder de novo, irmão. Nós estamos fundamentados na igreja. Nós estamos plantados no jardim de Deus. Deus quer fazer algo grande com a gente, irmão. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Esses pontos que o irmão Gilvan passou, irmãos, era o Senhor sendo testado para ser imolado. O Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como na época dos judeus, né, havia um cordeiro que era sacrificado, aquele cordeiro só podia ir para lá, irmão, se ele estivesse perfeito. Ele não podia ter um defeito na perna, ele não podia ter uma falha nem no pelo dele, irmão. Ele tinha que ser top. Amém, irmão? Mas, irmãos, o nosso Senhor foi aprovado. Ó Senhor Jesus! Fala para o irmão do seu lado, nosso Senhor foi aprovado. O nosso Senhor foi aprovado.
Senhor Jesus. Aí o que acontece quando a gente é aprovado? Nós vamos para a cruz. O que aconteceu com o Senhor? Foi aprovado? Foi para a cruz. É aí que está, irmão, às vezes a nossa confusão, né? A gente fala, por que crente sofre tanto? Que tanta luta? Eu já não fui aprovado? Eu estou fazendo tudo certinho aqui, só pancada. Irmão, o Senhor fez tudo corretamente e foi parar na cruz. Ele não iria para a cruz se ele não tivesse sido aprovado. Da mesma forma, você e eu. Nós estamos aqui, estamos sendo testados, estamos sendo aprovados para nós negarmos a nós mesmos. Né? Como o irmão Gilvan falou, a glória não é agora. Nós não estamos aqui na igreja, irmão, para levar tapinha nas costas dos irmãos. Sabe, a gente não fica na terça-feira, na reunião de serviço, preparando ali uma maneira de falar com vocês para não ofender os irmãos. E nem para ofender os irmãos, não é isso, irmão. Nós precisamos falar o que Deus já está falando. Oh, Senhor Jesus! Deus, irmãos, Ele já está fluindo, irmão. Esse rio, né, Gilvan? Ele já está saindo. Se o seu canal está entupido, ele vai sair pelo outro canal. Mas existe um rio que flui na igreja. Eu preciso que flua por mim. Você precisa que flua por você. Não fica escolhendo palavra, não fica escolhendo o irmão que vai liberar mensagem para passar a mão na sua cabeça. Irmãos, isso aí é coisa do passado, isso é coisa de denominação. Nós não estamos mais nessa fase. Nós precisamos receber o falar do Senhor. Ó Senhor Jesus! Nós precisamos da palavra do Senhor. Eu não vou me estender muito, né? Que o tempo não permite. Mas eu só queria tocar nos pontos assim bem básicos. O Pedro gastou muitos minutos falando de Israel. Não sei se alguém leu essa mensagem, irmão. Essa mensagem, o título dela é O Sinal do Fim dos Tempos. Pedro falou muito sobre Israel. Infelizmente, irmãos, as coisas não eram boas, tá? Então, muito pecado, abandonaram o Senhor, começaram a adorar imagens escondidas no templo, né? Lá em Ezequiel fala muito disso, que eles adoravam imagens. Eu lembro quando eu me converti, né? Os irmãos achavam que aquela profecia falava da televisão, porque lá em Ezequiel fala as suas telas pintadas de imagens, né? Mas, na verdade, eram umas câmaras, né? Eram uns quartinhos, onde eles desenhavam os deuses deles e ficavam adorando lá. Cada um adorava o seu. Aí Deus falou, é por isso que eu estou me afastando deles, porque eles estão adorando outras coisas. Eu não quero isso. Eu queria que eles adorassem a mim, mas eles estão adorando deuses. Eu estou indo embora. Viu, profeta? Eu estou indo embora, eu não quero mais ficar com esse povo. Eu não quero mais essa casa para mim. E aí, irmãos, eu estava tendo um sentimento, quando o Pedro falava isso, irmãos, vamos tomar cuidado, irmão, que se essa palavra está sendo falada, ela não é mais para os judeus, ela é para nós. Amém, irmãos? Ela é para nós. Nós não vamos ficar nos exaltando, né, como fala em Romanos, né, para a gente temer, né? O Senhor cortou o ramo da oliveira, que já pertencia, para colocar você. Mas olha, não é para você se exaltar, é para você temer. Amém, irmão? Amém. Porque se ele tirou da oliveira verdadeira para colocar uma braba, né? Eu estava até olhando no dicionário que tipo de chama azambujeiro. Agora, vocês me desculpem, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Você vai olhar para o irmão do seu lado e você vai falar assim, irmão, você é um azambujeiro. Fala isso aí para ele. Fala aí, ó. Irmão, você é um azambujeiro. Um azambujeiro. O que é um azambujeiro, irmão? É uma videira brava. É brava, é criada no mato, não leva poda.
Israel era podado pelo Senhor, mas nós não, irmão, nós somos selvagens. A gente vem do mundão, a gente servia Satanás, entendeu? Nosso negócio era pesado. Aí o Senhor nos colocou na verdadeira oliveira. Aleluia! Agora nós podemos desfrutar da seiva. Senhor Jesus. Então é por isso que a gente não pode se exaltar. Temos que orar por Israel, né? Orar pelos judeus. O Senhor, aqui, ó, não dá tempo de ler, né? Já são 8 horas. Mas aqui está falando que Deus lhes deu um espírito de entorpecimento. Sabe, irmão, o que é você tomar uma droga pesada? Eu nunca tomei droga. Mas às vezes você tem que ir no hospital, você toma uma medicação lá que você fica grogue. Não tem isso aí? Então, irmão, Deus ele fez isso. Ele colocou uma medicação em Israel, que Israel não consegue mais discernir a verdade. Ele não consegue mais ver Deus. Então ele se perdeu, ele está envolvido com guerras, ele está envolvido com um monte, com a cabala, né? Que é uma vertente lá deles lá, que começaram a inventar outras coisas que não estão na Bíblia. Eles ficam seguindo aquelas coisas, eles ficam batendo, eles ficam assim naquela muralha, sabe, irmão? Rezando ali, horas e horas, dias, meses, a vida toda ali, decorando as Escrituras, mas eles não conseguem mais tocar no Senhor. Irmãos, isso pode acontecer conosco. Ó Senhor Jesus, temos que tomar cuidado para a gente não se entorpecer, amém, irmãos? Não pense, irmão, que você saiu do mundo, você está na vida da igreja, já está tudo certo, irmão. Ó Senhor Jesus, nós temos que avançar, amém, irmãos? Avançar do ponto onde nós já estamos. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor redimirá Israel. O Senhor não abandonou o seu povo, amém? Aí eu já estou aqui na quarta-feira agora. Vou falar, os irmãos repetem. Respirar o que Deus respira. Vamos de novo? Respirar o que Deus respira. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Embora houvesse muita oposição por parte dos líderes religiosos judeus, o Pai determinou que Jesus entrasse como um rei, ainda de forma humilde. O povo judeu precisava ver que Jesus era o rei. Então ele mandou buscar uma jumenta e um jumentinho. A jumenta refere-se à mulher universal. Olha, irmão, o que nós somos comparados? Nós somos comparados com um azambujeiro. Nós somos comparados com um jumento. Nós somos comparados com uma jumenta. Puxa, irmão, se é Deus que está dando esse título para mim, eu acho até bom. Porque significa que eu estou envolvido no plano de Deus. É melhor do que ser uma égua e não estar envolvido em nada de que diz respeito ao plano de Deus. Sabia que o jumento, ele era um animal de trabalho no Antigo Testamento? Então, a Bíblia diz que todo primogênito tinha que ser sacrificado, né? No Antigo Testamento, na lei. Então, quando a jumenta tinha o jumentinho, Deus, tendo misericórdia do povo, porque o jumento era um animal muito importante para trabalho, um animal de tração, então Deus fez uma exceção no caso do jumentinho. O jumentinho não precisava ser sacrificado, ele poderia ser substituído. Amém, irmãos? Aí então você poderia dar um outro animal no lugar do seu jumento, que você tanto precisa. Irmãos, na verdade, aquilo ali está falando de mim e de você. Esse animal teimoso que dá trabalho para o seu dono. Esse animal que quando você bate nele para ele andar, ele acaba sentando. E se continuar batendo, ele vai deitar e ainda pode te dar um coice. Esse animal é você, irmão. Esse animal sou eu. Mas o Senhor preparou uma remissão para nós. Nós temos um substituto. Nós temos um substituto, irmão. Nosso substituto é o Senhor Jesus. Ele morreu para o Senhor não ter que matar o jumentinho. Oh, muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Quinta-feira,
Os irmãos tiverem alimento diário aí, ó, página 28, tá bom? Me ajudem aí, irmãos, quem tiver com alimento diário. Senhor Jesus. Então, nós já tínhamos lido no passado, né? O povo judeu, aqui eu estou na quinta linha, de cima para baixo, tá? O povo judeu havia transformado, página 28, o povo judeu havia transformado a casa do Senhor num covil de salteadores. Uma vez, vamos ler juntos? Uma vez que judeus de vários lugares, alguns bem remotos, vinham participar das principais festas em Jerusalém, era muito difícil trazer animais para o sacrifício, sendo necessário comprá-los em Jerusalém. Aí, irmão, o que eles fizeram? Eles queriam tirar um dinheiro. Não acredita, irmão? Se fosse hoje, seriam os pastores. Naquela época, eram os sacerdotes. Eles queriam ganhar dinheiro em cima da fé das pessoas. Aí, para atender a lei, eles não podiam levar um cordeirinho centenas de quilômetros, porque senão o cordeiro estava morto quando chegasse lá em Jerusalém, né? Então, eles levavam só o dinheiro para comprar o animal lá mesmo, do lado do templo. Só que tinha um esquema lá de corrupção, não sei se os irmãos já ouviram falar nisso, um esquema de corrupção, que quando chegava lá o judeu, ele dava o dinheiro para o animal, aí entregava o animal para o sacerdote levava o animal lá para dentro, o judeu não estava vendo, né? E eles não sacrificavam todos os animais, sacrificavam só alguns para não dar muito na vista. Aí a maioria, irmãos, eles devolviam para os vendedores de animais. Quer dizer, um animal era vendido várias vezes, o mesmo animal. Eles ficavam ricos com o dinheiro das pessoas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Isso aqui não é para mostrar, irmão, quantos judeus são ladrões, o quanto os judeus são espertos. Isso daqui, irmãos, é um alerta para nós. A gente não vir para a igreja buscando benefício. Vou falar benefício, que é bem abrangente, né? Senão a gente vai pensar que é só dinheiro, né? Não, irmão, a igreja, eu não devo vir à igreja buscar benefício. Benefício pode ser um benefício material, pode ser recurso financeiro. Benefício pode ser uma posição, né, Wagner? Eu quero uma posição na igreja, enquanto eu não conseguir, também não me interessa, e se não me derem, eu vou embora, e eu estou aqui atrás daquela posição. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos saber, irmãos, que o Senhor já tem o melhor para nós, amém? Agora, isso não significa que eu devo ficar sentado sem fazer nada, né? Mas voltei para o primeiro assunto que eu falei aqui. Não fique sem fazer nada na igreja, sirva a Deus, Deus vai tornar você uma pessoa consagrada e você vai ser abençoado, amém, irmão? Amém. Ó Senhor Jesus, não sei nem que horas são, né? 8h10, vou descer mais um pouquinho, não vou passar muito daqui não, capítulo 22 de Mateus. Lemos que Jesus sabia que o momento de sua morte se aproximava. Todavia, não usou essa situação para atrair a compaixão das pessoas para si mesmo. Olha o exemplo do Senhor, irmão. Quem está passando luta aí, diz amém. Nossa, a igreja aqui é uma bênção. 15% estão na luta, né? Mas não precisa se preocupar, eu sei que você também está passando luta. Irmão, eu posso dizer uma coisa honestamente? Não fique falando para todo mundo o que você passa. Amém, irmão? Amém. Não fique espalhando demais. Alguma vez você já falou para o Senhor o que você está passando? Porque a gente é meio no automático, a gente fala para tanta gente, que aí depois a gente vai lembrar, puxa, eu esqueci o Senhor, ó. Eu compartilhei para tantos irmãos para orar por mim e esqueci de falar com o Senhor. Irmão, fale primeiro com o Senhor. Amém, irmão? Amém. Às vezes,
Isso acontece muito lá em casa. Às vezes, quando as crianças eram pequenas, ficava doente. Aí a gente tinha convênio, né? Aí primeiro estalo qual é? Vão levar para o médico. Levar para o médico, pega o carro aí, pega aí, vamos embora, está na hora, o menino está com febre. Irmãos, nós somos cristãos. A gente precisa levar para o médico. O primeiro recurso meu é o médico. Será que nenhuma oração eu não posso fazer? Não, mas e se o menino piorar? Olha, irmão, olha só. Ele vai piorar porque eu vou orar. Não, irmãos, vamos primeiro orar ao Senhor, amém? Aí, quem sabe, não é nem para levar. Depois daquela oração, tudo pode mudar. Amém, irmãos? Mas nós estamos no automático, irmão. Sabe, essas mídias, essa internet, né, essas redes, essas coisas, isso daí está tirando muita coisa da gente. Nós estamos numa sociedade que o homem foi feito para viver sem Deus. Aí então, eu tenho um carro, eu tenho que ter o seguro do carro, porque se eu for assaltado no farol, eu perco o carro, mas pelo menos eu recebo outro. Ah, não, mas eu posso morrer também, então meu carro tem que ser blindado. Ah, eu tenho filho, então eu preciso de um convênio médico, eu preciso de não sei o quê, eu preciso de... Irmãos, você pode ter todas essas coisas, mas não deixe o Senhor por atrás delas. Vamos deixar o Senhor primeiro, amém, irmão? E o Senhor não usou essa situação para atrair a compaixão das pessoas. Quando você vier para a reunião, irmão, isso aí o Senhor me falou, quando eu li isso aqui, eu já lembrei disso aí. Quando você vier para a reunião, venha com uma roupa boa. Venha com a sua melhor roupa. Amém? Por quê? Vou falar por quê. Não é que isso aqui é desfile de moda não, tá? Vamos evitar isso aí. Sabe, irmão? Não quero vir que nem um pavão para a igreja, senão vou chamar muita atenção, os irmãos não vão nem adorar o Senhor, ficar só olhando para mim a reunião inteira. Mas eu vou vir com uma roupa que não chame muito atenção, mas essa roupa tem que ser uma boa roupa. Por quê, irmão? Se eu estiver passando uma situação financeira, eu não vou induzir os irmãos que estão olhando para mim que eu estou precisando de dinheiro. Eu não vou induzir os irmãos a pensar que eu estou precisando de algo. Amém, irmãos? Amém. E aí o Senhor vai ver a sua necessidade, o Senhor vai lembrar de você. Você crê assim, irmão? Amém. É isso que o Senhor fez. Olha aqui, não é o que está escrito aqui? Ó? Ele não usou a situação para atrair a compaixão das pessoas. Não atraia, irmão. Não confie no homem. O homem não é confiável, mas Deus é confiável. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele só queria fazer a vontade do Pai. Amém, irmãos? Vamos falar isso? Ele só queria fazer a vontade do Pai. Graças ao Senhor. Aí um pouco mais na frente aqui, ó, 29, lá em cima. Querido leitor, tudo o que foi dito é para colocar em seu coração esse foco. Não busque benefício próprio ou glória para si. Vamos falar isso? Não busque benefício próprio ou glória para si. Não busque troféus para apresentar aos outros. Olha só que coisa. Além de eu ganhar o troféu, eu ainda quero mostrar para o irmão que eu tenho, só para saber que eu sou melhor do que ele. Irmãos, não vamos fazer isso. Isso causa divisão entre nós. Amém, irmãos? Irmãos, quando nós estamos inseridos num serviço, a gente precisa aprender a servir junto com os irmãos. Isso daí não vale só para os batatinhas, né, que somos nós. Lá na África, os irmãos que acompanham a obra há mais tempo, os irmãos sabem que houve um cisma lá na África, né? Por quê? Porque o irmão Dong deixou um irmão sozinho, líder na África. Aí, quando aconteceu, aí o irmão Dong se arrependeu. E aí teve uma reunião com os cooperadores e falou, nunca mais nós vamos fazer isso. Nós nunca mais vamos deixar um irmão só na frente de nada. Nós precisamos aprender a servir junto com os irmãos. Amém.
porque isso limita o campo de ação de um irmão. Se tem um irmão só na frente de um serviço, fazendo qualquer coisa, irmão, esse irmão ele é um alvo fácil. E nós pensamos que a gente sabe lidar com o diabo, mas não sabemos, irmão. A única pessoa que sabe lidar com o diabo é o Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele está pondo você num contexto para te proteger. Não queira ir mais para frente. Você não vai conseguir, mas o Senhor vai te guardar. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui tão somente para fazer a vontade de Deus, que é preparar a noiva para as bodas do Cordeiro. Para isso é necessário pregar o Evangelho. Ah, mas tem que ser comportagem dinâmica? Não necessariamente. A comportagem dinâmica é uma coisa que está fluindo hoje. Amém, irmãos? Amém. Então nós não vamos ser contra. Né? Tem irmãos comportores? Tem comportor dinâmico na igreja em Quixadá? Vamos apoiar esse irmão. Amém, irmãos? Amém. Ah, mas eu não consigo. Não tem problema, ore pelo irmão, se você puder, oferte pelo irmão, se você puder, ajude o irmão, dê uma carona para ele, ofereça um almoço para ele, fortaleça o coração desse irmão, mas não seja contra, sabe, irmão, a palavra foi falada nesse sentido. Se você é contra o que Deus está fazendo, você está igual àqueles fariseus que não entravam no reino dos céus e não deixavam entrar os que estão entrando. Se eu não consigo pregar o evangelho vendendo 10, 20, 40 livros por dia, é porque esse não é o meu talento. Mas Deus vai te dar, Ele vai te mostrar o seu talento. Amém? Se você tiver uma pessoa que você já está cuidando dela, você também é um vencedor. E é com essa pessoa que você pode entrar no reino. Amém, irmão? Não vamos confundir as coisas. Quando Deus levanta um mover na igreja, Ele quer fazer aquilo ali explodir. Mas não significa que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Quantos minutos ainda? É 17. Já acabou. Só acabar isso aqui, ó. Para isso é necessário pregar o evangelho, convidar as pessoas para se reunir. Amém, irmãos? E incluir nas redes de cuidado. Aí outro dia, né, eu estava conversando com o Zé, nós precisamos da rede de cuidados. Mas depois, irmão, Deus me mostrou uma coisa. A rede de cuidados somos nós mesmos. Não precisa de criar uma equipe de rede de cuidados, aí vai ter que pôr o irmão na frente da rede de cuidados, aí tem que ter as reuniões da rede de cuidados. Irmãos, nós temos que cuidar das pessoas. Nós somos a rede de cuidados. Se Deus deu uma pessoa para você cuidar, vá cuidar dela. Se você precisar de ajuda, chama os irmãos do grupo de cuidado mútuo e vamos cuidar dela. Chama a sua esposa e seu marido. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor, a fim de que adquiram maturidade espiritual, sejam usadas como material na edificação da igreja. Se mantivermos esse foco, em breve a noiva estará pronta para encontrar-se com o noivo. Amém, irmãos? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Graças ao Senhor. Amém. Amém? Aleluia. Nesse fim de semana, teve a conferência regional em Fortaleza para a região metropolitana. Como acontece sempre depois das conferências internacionais, geralmente 15 dias depois, nós temos também a nossa comunhão aqui em Quixadá para as igrejas do Sertão Central. Então, dessa vez, não será diferente. No dia 8 e 9 de outubro, então será a nossa conferência para as igrejas do Sertão Central. Então, aqui em Quixadá.
haverá reunião no sábado à noite e no domingo de manhã. É provável que os irmãos que vêm, pelo menos talvez Madalena, senador, eles venham só no domingo. Mas haverá reunião também no sábado. Então, reunião sábado e domingo, dia 8 e dia 9. Amém? O domingo será pela manhã a reunião. O que é esse aqui, hein? Blusa infantil. Quem mandou isso aqui? É para esse exército que veio para cá, é? Vem aqui, Júnior, dá o seu recado. Isso aí é com você. Não, é só para dizer o preço da blusa? Não, É só isso aí mesmo. Amém, irmãos? Vocês viram que no dia 12 vai haver a saída das crianças. Dia 12 é um feriado, então todas as crianças devem comparecer. Depois os irmãos vão passar o aviso melhor, o horário e tudo isso aí. Mas o valor da blusa é R$17, até 10 anos. Acima de 10 anos é 25. As crianças vão estar com os balões do Posso Orar por Você, vão estar caracterizadas como um exército, né? Se você disser que não quer comprar, não compre, mas manda a criança. Mas se você puder comprar, se você conseguir R$17 até o dia 12 de outubro, vamos adquirir essa blusa, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que isso não vai tirar nenhuma criança do evento. Se ela não puder vir com a camisa, ela vai estar junto, o pessoal vai saber que ela faz parte também. Aí a gente dá um balão na mão dela do Posso Orar por Você, contanto que ela faça pelo menos uma oração por alguém na praça, já vai ser vitorioso o dia, tá bom? Então é dia 12 de outubro, não marca programação com a criança para ir para tomar banho não sei aonde, não. Dia 12 de outubro, no feriado, as crianças vão vir para orar pelas outras crianças na praça. Quem estiver lá vai receber a oração das crianças. Amém. Tá barata essa blusa, viu? Quando eu vou comprar blusa para mim, não acho desse preço, não. Amém. A cantina hoje tem... Eu chamei o Júnior para dar esse aviso, porque ele é o responsável pelo serviço de crianças, certo? Então, é ele que tem que detalhar esses negócios aí. Amém. Hoje tem churrasco de frango com arroz e creme de milho. Porção R$10. Também tem torta de calabresa, R$8 a fatia. E aí já acompanha refrigerante ou suco. Amém? Na terça-feira tem a reunião das mulheres aqui no local de reuniões. Lembrando às irmãs que as reuniões das irmãs acontecem de 15 em 15 dias aqui no local de reuniões. Tá? Terça sim, terça não. Reunião das irmãs aqui no local de reuniões. Então, já fica um aviso para as reuniões que vierem depois da de terça também. Amém? Então, eu acho que é só isso. Saída dos jovens. Né? Amém. Então, sábado, Fábrica de Vencedores, né? Esse nome é dado para... É o dia de sair para pregar evangelho, né? Então, deram esse nome aí, Fábrica de Vencedores. Então, você prega o evangelho, você se torna vencedor. Tá certo? Eu acho que é assim esse negócio aí. Amém? Então, essa saída será para os jovens, né, e para os demais irmãos da igreja. Então, todos estão convocados para essa saída no sábado. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Josimar Júnior vai orar por nós. Amém. Graças a Deus pela igreja, irmãos. Os irmãos falando aí sobre posição e tudo. Eu acho que quando o irmão diz assim, fulano é o coordenador. Graças a Deus na igreja nós aprendemos tanta coisa que não tem ninguém que fique se achando alguma coisa. Né? Se eu virar aqui agora e dizer, Damião, você vai ser o coordenador não sei de o quê. Você já sabe que só vai ter responsabilidade. Não vai ter nada mais do que isso para você. Isso é bênção na igreja. Não sei se vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Porque em algum lugar alguém pode achar que é alguma coisa, né? Você é o coordenador, você passou a ser o coordenador não sei de o quê. Lá vem cobrança, lá vem responsabilidade, mas ninguém vai chamar ele assim, não vai ter exaltação. Isso é o que nós aprendemos na igreja, graças a Deus. O Senhor lá em 1 Samuel 16:7, quando ele disse para Samuel, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes
para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor o coração. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós louvamos a Ti, porque Tu nos ensina a todo tempo. Senhor, nós queremos conhecer as Escrituras, mas também conhecer o Teu poder. Ó Senhor, Tu tem cuidado de cada um de nós, e nós somos gratos a Ti por isso. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos aqui. Senhor, quanta bênção está reunido. Ó Senhor, o óleo desce sobre a cabeça. Ó Senhor, e unge todo o corpo. Ó, e nós nos sentimos ungidos nessa noite, pelo Teu falar e pela Tua presença. Senhor, abençoa-nos nessa semana. Ó, nos rios que iremos atravessar, nas lutas que virão, sabemos que Tu irás à nossa frente, conduzindo-nos em todas elas. Senhor, guarda cada uma das crianças. Ó, esse exército que o Senhor tem preparado. Ó, esses vasos que o Senhor tem preparado. Que elas sejam canais de bênçãos em suas casas. Ó, que os seus pais sejam abençoados. Ó, Senhor Jesus, cuida de cada uma delas. Ó, cuida das irmãs na terça-feira na reunião. Ó, cuida dos jovens, cuida dos casais. Cuida da Tua igreja nessa semana. Ó, Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Ó, do Teu cuidado, da Tua bênção, do Teu falar. Louvamos a Ti por esse ajuntamento essa noite. Aleluia.